Oi, quarto ano, tudo bem? Espero que sim. Bom, nós vamos dar sequência agora no grupo 3, né, que nós estamos com Geografia, tá? Que está no capítulo 4, na página 210. Nesse capítulo, o título dele, olha lá, é a classificação dos espaços, o rural e o urbano. Vocês já sabem que o espaço rural é aquele espaço presente no campo e espaço urbano nas cidades, né? Então, olha as imagens, olha a legenda lá embaixo. A imagem 1 representa uma criação de gado, a imagem 2 é a cidade do Rio de Janeiro, a imagem 3 é o interior do Brasil e a imagem 4 é engarrafamento na cidade de São Paulo. Aqui nessa página nós podemos observar as diferentes imagens, né? Cada lugar contém elementos que compõem diferentes localidades, como o rural e o urbano. A imagem 1 e a imagem 3, elas têm elementos que caracterizam um espaço que rural. E a imagem 2 e a imagem 4 contêm elementos que caracterizam o espaço urbano. Então, nós temos como diferenciar espaço rural do espaço urbano pelos elementos que a compõem, tá? A criação de gado, no caso, ela é comum onde? No espaço rural. Muitas casas, veículos, é comum onde? No espaço urbano, né? Então, são os elementos que nós devemos analisar para saber se aquele espaço é rural ou se aquele espaço é urbano, tá? O espaço geográfico apresenta muitas diferenças. É possível perceber isso ao observar as paisagens e ver os elementos que as compõem, assim como você acabou de fazer. Nós vimos na página anterior, né? Ao verificar essas diferenças, alguns critérios podem ser usados para a classificação das paisagens, características econômicas, culturais, sociais e políticas. Com base na observação das características das paisagens, surgem classificações como a que faz a distinção, que faz a diferença entre o espaço rural e o espaço urbano. Um dos fatores que produzem essa diferença é o tipo de trabalho desenvolvido nesses dois espaços. Por quê? No espaço rural é um tipo de trabalho, no espaço urbano outro tipo de trabalho, tá? Olhem as imagens. Na A é a criação de cabras no interior do estado de Pernambuco. Então, ali no espaço rural é comum ter um tipo de trabalho desenvolvido, que nesse caso dessa imagem é a criação de cabras. Na B é a fábrica de automóveis na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Então, ela está inserida, essa imagem, provavelmente, na área urbana, tá? Desde a antiguidade, os grupos humanos e as sociedades organizam-se para produzir alimentos, ferramentas, roupas e outros objetos. As ciências humanas chamam esse processo de produção da existência, porque produzem coisas, objetos de que nós necessitamos, tá? Nela, as sociedades dividem o trabalho e, consequentemente, o espaço geográfico para cultivar alimentos, criar animais e fabricar objetos. Aqui à direita embaixo nós temos uma imagem da cidade medieval, que é bem antiga. Nas cidades medievais, pessoal, as atividades rurais e urbanas eram organizadas no espaço geográfico em função da divisão do trabalho. Então, os espaços urbanos eram reduzidos e delimitados por muros e fortificações. Olha essa imagem. O espaço urbano, ele era atrás dos muros, tá? Era isso que diferenciava o rural do urbano. E as atividades rurais desenvolviam-se para além dos muros das cidades. Então, aqui, para cada muro, era o espaço rural, tá? Nós, né, agora não temos essa divisão de muros, né, através de muros. As cidades, nós temos uma divisão de urbano e rural, de cidade e campo, mas não através dos muros, não é mesmo? A gente diferencia pelos elementos, pelos tipos de trabalho desenvolvido em cada espaço. Aqui nós temos a economia rural e a economia urbana, quer dizer, os tipos de atividades econômicas do rural e tipos de atividades econômicas da área urbana. O tipo de atividade econômica é um dos critérios utilizados para identificar o espaço do campo e o da cidade. Economia rural. Predominância das atividades de extração e produção. Extração na parte de minérios, na parte mesmo de colheita, né? E produção, como agricultura,
aqui que nós vamos, no caso, vai produzir algo, plantar, né? Então, ó, tem os 3 tipos, na agricultura, no extrativismo e na pecuária. Bom, no espaço rural, pessoal, as atividades estão relacionadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, como mostra a imagem aí, né? Então, essas são características de economia, de atividade econômica da área rural. Economia urbana. Divisão entre as atividades industriais, comércio e de serviços. Aqui nós temos algumas fotos, imagens, né? Então, indústria faz parte da área urbana, comércio e serviços. Serviços, no caso aqui, são escritórios de advocacia, farmácia, escola, lazer, etc. Definir o que é rural e o que é urbano, porém, não é tão simples. A sociedade é muito complexa e, por vezes, encontramos atividades rurais em espaços urbanos e atividades de serviços, indústrias e de comércio em espaços rurais. Pode sim acontecer. De serviços, né? Qualquer tipo de atividade econômica que seria próxima à urbana estar na área rural e da rural estar próxima à urbana. Pode haver, por exemplo, uma indústria de alimentos próximo à área de cultivo ou uma horta em um centro urbano, né? Outra característica que pode diferenciar o campo da cidade é a concentração arquitetônica, ou seja, a quantidade de construções, casas, prédios, galpões e a proximidade entre elas. Olha a imagem A. Casas na zona rural no estado do Paraná. Na área rural, as casas são bem distantes uma das outras, né? Coisa que nas cidades não é assim, é uma pertinho da outra, né? E ali na letra B é uma cidade, né? A cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. É fácil definir que uma grande cidade cheia de automóveis e de gente constitui um espaço urbano. No entanto, essa classificação complica-se quando se observa uma cidade pequena em que, apesar dos carros, das ruas pavimentadas e de certa aglomeração central, há uma cultura rural, ou seja, a economia, a população e o modo de vida da cidade apresentam características do campo. Porque se a cidade for pequena e ficar próxima de área rural, elas vão ter características de rural, né? Elas vão plantar para poder colher o próprio alimento, mesmo que tenha casas uma pertinho da outra, né? Mas elas têm características de rural. Algumas pode acontecer isso, tá? Na letra A é a cidade de Araguari, no estado de Minas Gerais, e na letra B é um hotel fazenda no interior do estado do Rio de Janeiro, tá? Vamos para os exercícios? Então, olha lá. 1. Observe as imagens de 1 a 4 que estão no início das atividades 13 e 14 e descreva o que você vê. Essas imagens são da teoria, lá no início da teoria do capítulo de Geografia, que estão na página 210. Então, vocês vão observar aquelas imagens e descrever o que você vê em cada uma. Um exemplo, na imagem 1, o que nós podemos observar lá? Volta lá na imagem, na página 210, na imagem 1, nós observamos o quê? Lá tem animais, não tem? Quando eles estão na área rural para ter criação, a gente fala que lá tem gado, né? Onde eles estão? No pasto. Tem também, a gente pode observar cerca, não tem? Tem mata, floresta, não tem? Ali distante? Pois então, vocês vão ter que colocar essas características que tem em cada imagem, tá? Da imagem 1 eu já falei, aí vocês façam das imagens 2, 3 e 4. Agora indique as paisagens que retratam o campo e as que representam a cidade. Daquelas imagens lá, ainda da página 210, quais delas representam o campo? Imagens fulana e ciclana. Aí vocês coloquem o número, porque lá elas estão com números. E quais representam a cidade, tá? 3. Observe as imagens. A imagem 1, nós temos a plantação de hortaliças e na imagem 2, uma loja de roupas. Aqui no 3 é só para nós observarmos, tá? Que tipo? Então, olha lá, siga as orientações do professor e identifique com os colegas os tipos de trabalho mostrados nas imagens. Que tipo de trabalho nós podemos observar na imagem 1? Trabalho na área rural, que caracteriza o quê? Referente ao quê? Agricultura, não é? Porque eles plantam. Podemos ter também pecuária e podemos ter o quê? Extrativismo, que nós já vimos na teoria, não é? E na imagem 2 é a loja de roupa. A loja de roupa é caracterizada como o quê?
Um comércio, não é? Então, na área urbana, nós podemos ter o quê? Atividades relacionadas a comércio, serviços, não é? E indústrias, como nós vimos na teoria. Aqui é só para a gente observar e ver que tipo de trabalho que tem em determinado espaço. 5, da página 217. Qual das imagens retrata o espaço rural? Assinale a alternativa correta. Então, vocês vão observar as imagens e fazer um X ou circular aquela que fizer parte da área rural, ok? Exercício 6. Classifique cada imagem como rural ou urbana. Abaixo das imagens, então, vocês terão que colocar se ela faz parte da área rural ou se elas fazem parte da área urbana, tá? 7. Relacione as características do tipo do espaço geográfico. Para isso, utilize as seguintes legendas. Vocês vão colocar 1 nos quadradinhos se cada item fizer parte do rural, que é o campo, e 2 se fizerem parte da área urbana, que é a cidade. Então, a agricultura, ela faz parte de quê? Da área rural ou da área urbana? Aí vocês vão colocar o número referente a isso, tá? Bom, nós vamos parar o capítulo 4 por aqui, porque senão ele vai ficar muito extenso, tá? Mas tem ainda algumas coisinhas que nós veremos amanhã, ok? Bom, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, beijos!